Depois de aprender a comemoração do Vitor Roque e fazer muito o Tigrinho, também aprender a comemoração do Flaco Lopes e fazer muito o JLM, agora chegou a hora de aprender a comemoração do John Arias. O meio atacante colombiano tem como costume comemorar os seus gols com o dedo indicador e mínimo levantados, num gesto de alusão ao heavy metal. Mas o meio atacante colombiano não tem como gênero musical preferido o rock pesado. Então qual é a origem da comemoração do John Arias? O jogador explicou em uma entrevista ao jornal O Globo. De um filme da Disney que eu estava assistindo com a minha namorada. Um dos protagonistas fica um pouco sentimental quando fala para um amigo que a sua alma está ligada com a dele e faz esse símbolo. Então, decidi fazer também para homenagear meu irmão e minha namorada. Minha alma sempre está ligada com a deles. Como você sabe, eu fui vasculhar, fui entender, fui lembrar dos filmes que eu já assisti da Disney para saber de onde saiu esse gesto, do porquê o John Arias se emocionou tanto, tocou tanto nele para ele comemorar dessa forma. E sem muitos spoilers, eu vou contar para vocês qual é a história do filme Soul, de onde saiu esse gesto que o John Arias faz nas suas comemorações. O filme Soul conta a história do Joey Gardner, um homem de meia idade que vive sozinho em Nova York e é professor de música de uma escola. Além disso, ele é um apaixonado por jazz e tem como maior sonho se tornar um músico profissional, como seu falecido pai. Um pequeno passo em falso o leva das ruas de Nova York para o Grande Antes, um lugar fantástico onde novas almas obtêm suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem para a Terra. Lá, as almas ganham a personalidade que terão para voltar à Terra e Joey encontra 22, uma alma sem propósito que ajuda o professor a descobrir o valor da vida terrena e voltando a correr atrás de realizar o sonho que estava prestes a se concretizar. Sem muitos spoilers, é através de 22 que Joey percebe que sempre focou apenas em sua carreira e ignorou as pequenas alegrias da sua vida. É aquele famoso filme, aquele famoso tipo de filme que você vai assistir um desenho, uma comédia, algo que parece ser levinho, mas na verdade é um filme que vai te tocar ao ponto de você rever, repensar, ter uma crise existencial sobre a sua vida, o valor da vida, o valor das relações, o valor do amor, do sentimento e tudo mais. Foi isso que aconteceu com o John Arias. Foi assistir um desenho, não sabia do que se tratava o desenho, provavelmente quando viu estava repensando sobre toda a sua vida, todas as suas relações e o filme impactou tanto a ele que toda vez que o John Arias faz um gol, ele faz questão de lembrar desse filme, com um gesto em homenagem à sua namorada e ao seu irmão, já que as almas deles sempre estão conectadas. Inclusive, a história do John Arias é bastante emocionante. Eu sei que, para primeira comoção, eu acabo sendo suspeito para falar. E eu me emociono com a história do Carlos Miguel, do Hendrick, do Marlon Freitas, que está tudo disponível aí no canal. E eu já quero fazer a história do John Arias. Porém, eu só vou fazer caso vocês queiram. Então deixem embaixo nos comentários se você quer saber da história do John Arias ou não. Porém, como eu sou um jornalista e gosto de dar informação aqui, gosto de dar as informações para vocês, vou contar um pouquinho da história do John Arias. Só um pouquinho, spoiler pouco, para saber se vocês querem saber tudo ou não. O John Arias teve um momento bastante difícil, ainda quando estava no Fluminense. O que aconteceu foi que pouco tempo após chegar ao Brasil, perdeu sua avó, que de acordo com as palavras do mesmo, era o pilar de sua casa. Morava com ele, a mãe e o irmão.
Durante esse período, ele tentou se manter forte, mesmo machucado, e fez o máximo para focar apenas na sua carreira profissional. Inclusive, após o título que o John Arias conquistou, algum título que o John Arias conquistou, não consegui pegar qual foi. Eu peguei esse vídeo de surpresa na internet, ali no X, no X e tudo mais, do John Arias conversando com a sua psicóloga, agradecendo a psicóloga do Fluminense, e eu acredito que o vídeo vai falar mais com vocês do que eu. É um dos momentos mais emocionantes que eu já vi após um jogador conquistar um título, após um jogador decidir uma final, algo tão importante, algo que ele poderia comemorar, falar de si próprio, falar, porra, eu sou foda, acabou, foi o que conquistei dentro do gramado. E o Arias não, o Arias foi lá comemorar com a sua psicóloga, agradecer a psicóloga por ele estar feliz, já que o John Arias superou a depressão. E para mim, essa maior propaganda do porquê os clubes têm que tratar da saúde mental dos atletas é esse vídeo. Acabou. Esse vídeo é a maior propaganda. Não adianta eu falar aqui sobre ciência e tudo. Claro, adianta, mas não tanto quanto esse vídeo, quando a prova real de um jogador agradecendo a psicóloga por ele ser feliz, por ele conseguir fazer em campo, porque teve a terapia para o ajudar. Isso serve para a vida também, tá? Porque tá muitas vezes eu fazendo um vídeo, uma live aqui, tô criticando um jogador, não sei, não faço ideia do que esse jogador esteja passando. Por isso eu sempre falo, eu estou dizendo sobre o cara profissional, não pessoal. E mesmo assim, a gente tem que ter cuidado no que fala, mas não precisa ser jogador não. Tem muita gente que fala, ganha milhões, enfim, não precisa ser jogador não. Tratamento, tô falando na live aqui, alguém comenta alguma baboseira, eu vou lá, me estresso e tudo mais, eu tenho que me poldar nas palavras, porque eu não sei o que esse cara tá passando. Esse cara também não sabe o que eu tô passando na minha vida pessoal. E assim são as nossas relações na vida. Então sempre vamos tentar ser um pouco mais gentil, ajudar, não ficar brigando, porque nós não sabemos o que o outro está passando e o outro também não sabe o que nós estamos passando. Parece mensagem de coach e tudo mais, mas é só a vida como ela é. Seja um pouquinho mais gentil só, porra. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos maneirar aí nesse estresse. E é isso. É por isso que o John Arias comemora dessa forma um traço muito importante da sua personalidade. O Tigrinho, né, todo mundo sabe, por causa que o pai do Vitor Roque era chamado de Tigrão, aí chamava ele de Tigrinho. José Manuel Lopes, que é literalmente o J, o M e o L aqui, né, a máscara do José Manuel Lopes. Agora o John Arias tem essa comemoração, uma história bastante emocionante. Deixa aí embaixo nos comentários se você vai fazer essa comemoração, porque o John Arias tem que fazer gol para nós fazermos essa comemoração. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que aqui tem vídeo todos os dias. Compartilha isso para chegar em mais pessoas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A Aruna latiu e eu não vou cortar essa parte. Até a próxima e avante palestra. Like a Hellcat.